Olá! Lula anuncia a Ferrovia Oeste-Leste como primeira obra do novo PAC. Brasil cria regras para o uso de bicicletas elétricas e ciclomotores. E o governo federal lança programa para acolhimento de pessoas em situação de rua no inverno. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui no WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa maravilhoso, mais uma semana se inicia e também iniciando o mês de julho, né? Nós estamos entrando aí no segundo semestre, graças a Deus, metade do ano já foi. Passou rápido para você, passou devagar. Como é que tá a sua vida aí nesses 6 meses, num ano totalmente diferente dos últimos anos que a gente passou aqui? Um ano sem pandemia, um ano com um novo governo, um ano, enfim, aqui em São Paulo um pouco frio hoje, uma noite gelada, né? E aqui estreando também o nosso novo cenário aqui atrás, nós voltamos até aquele cenário que nós tínhamos antes, não é o mesmo, mas é um cenário parecido, que é com esse jornal aqui atrás. A gente tá arrumando assim, então tá um pouco meio bagunçado, mas pelo menos a gente já tem os jornais aqui atrás, né, trazendo esse novo cenário, evitando usar o chroma key aqui no nosso programa, né? Lembrando que você que acompanha o Fato Brasil há muitos anos, né? A gente tinha um cenário assim também, antigamente, até em 2016, mais ou menos, nós tínhamos esse cenário. E depois nós passamos para o Chroma Key, né? Que é aquela tela verde onde a gente coloca um fundo virtual, e a gente decidiu voltar para um cenário mais fixo, que a gente achou que fica um pouco melhor a qualidade da imagem. Manda aí pra gente sempre as suas dúvidas e tudo mais. E opiniões também. Se você gostou, se você achou legal o nosso cenário e tudo mais, por favor, manda aí pra gente, né? E você ainda pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, são sempre @WTVBrasil, aí na tela aparecendo facebook.com/WTVBrasil. Porém, você também pode assistir a gente pela Soul TV, pelo canal, nós somos no canal 89 da operadora, Soul TV, da operadora de TV Streaming, aplicativo de TV Streaming, Soul TV. Mas também você pode assistir a gente ao vivo no nosso site wtvbrasil.com.br, e todos os nossos programas inéditos sempre ficam armazenados lá no nosso youtube.com/wtvbrasil, que você acompanha em simultâneo com a nossa programação no nosso site. Lembrando ainda, gente, lembrando ainda que a gente fez um teste na semana passada da gente tentar fazer o programa ao meio-dia ao vivo. E não é que o teste foi ruim, o programa foi bom, a gente consegue fazer ao vivo. Estamos fazendo aqui praticamente ao vivo. Porém, nós percebemos que a nossa grande audiência realmente é às 22 horas, aquilo foi um teste. Então nós vamos continuar com o programa às 22 horas. Então, você que começou a assistir o programa ao meio-dia, vai continuar assistindo ao meio-dia, mas a reprise do que a gente faz às 22 horas, como sempre foi desde o começo aqui no Fato Brasil. Né? Então, nosso programa inédito vai ser sempre às 22 horas. E em breve, a gente sim vai fazer ao vivo o programa. Porém, nós gravamos assim 1 hora antes, então o programa ele não é ao vivo, mas ele é quase ao vivo. E a gente optou por gravar por uma questão técnica que nós estamos ainda ajustando, né? Como você pode perceber, a gente tem mais uma câmera, mas ela está um pouco mais baixa, a gente está ajustando o nosso estúdio aqui para que a gente tenha a qualidade que a gente queira aqui no Fato Brasil. Bom, hoje o programa está recheado de notícias, um final de semana e um dia bem normal aqui no Brasil, e vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. Pois o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta segunda-feira, o início da primeira etapa das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, né? E esse trecho ligará o Caetité, né, no sudoeste baiano, a Ilhéus, né, a cidade da região do sul da Bahia, onde houve a cerimônia para começar essa construção, né? A obra é integrante do novo Plano Anual de Contratações, o tal do PAC, né? E que não é mais plano de aceleração da economia, né? Mas é o plano anual de contratações. E o primeiro trecho da FIOL terá de 537 quilômetros de extensão e passará por 19 municípios. 1.200 empregos deverão ser gerados. A construção será feita pela Bamin, que arrematou a concessão da obra em leilão, né?
e a empresa deu um prazo de conclusão dessa etapa para 2027. Mas aí o presidente Lula pediu celeridade para a entrega da obra durante a cerimônia do início da construção. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu quero fazer um pedido aos empresários. Vocês têm que entregar a ferrovia antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam um pouco de hora extra, trabalhem no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país. E ela, né, que no caso é a ferrovia, né, de integração, Oeste-Leste, ficar parada outra vez. Então vamos tratar de inaugurar logo essa obra. Vou comentar um pouco rapidinho isso aqui. Eu acho ótimo a gente investir em ferrovia no país, né? Afinal, ferrovia é algo que dá emprego, é algo que é seguro. E também a gente pode inclusive eletrificar ferrovias, não ficar. E mesmo que sejam ferrovias que sejam com locomotivas a diesel, ela polui bem menos do que vários caminhões, né? Afinal, num trem pode se carregar o equivalente a 100, 200 caminhões, né? Eu acho que é muito importante voltar a investir em ferrovia, mas pegou um pouco mal o Lula falar dessa forma, pedindo essa tal dessa celeridade, pedindo para que a obra seja entregue antes do dia 31 de dezembro de 2026, porque por um lado ele diz que pode ser que um novo governo que venha assumir não continue a obra e ela fique parada, assim como várias obras que ficaram paradas nos últimos 8 anos no país, aliás, desde Temer e Bolsonaro, né? Mas também pareceu, e essa é a crítica muito grande de vários jornalistas e comentaristas políticos da internet, é que parece que ele que esse PAC veio como uma obra eleitoreira, tipo, para a gente manter o governo no poder, ou uma possível reeleição dele, ou algo do gênero, é necessário terminar logo essa obra porque ela para poder ser usada como algo de campanha. Deu a entender isso em algumas vezes. Nossa, Vitor, você tá falando mal do Lula? Não é que eu tô falando mal do Lula, gente, não é isso, mas eu acho que ele deveria ser um pouco mais claro, né, sobre essa questão. E outra, se é para terminar até dia 31 de dezembro, por que no contrato tá 2027? Então põe no contrato que tem que terminar até 2026. E aceita quem puder terminar até 2026. O que não pode é a empresa que ganhou a licitação, que no caso o nome dela é Bamin, desculpem, construir correndo para entregar nesse suposto prazo que o Lula pediu, fazer mal feito, e aí a gente vê coisas como a Via Mobilidade aqui em São Paulo, né? Uma gestão péssima de ferrovia, causando acidentes e tudo mais, e a gente só vê problema atrás de problema. Então eu acho muito importante a gente pontuar isso e esperar que esse novo PAC, o primeiro PAC do novo governo, Lula, né? A gente já teve vários PACs aí nos outros governos, é PAC pra caramba. Muitas das obras do PAC não foram encerradas, não foram terminadas, estão aí abandonadas até hoje. E a gente espera que esse novo PAC não venha trazer novas obras que vão ficar paradas. Eu acho que isso que é importante e a gente vai ficar acompanhando. Então, vamos continuar com o nosso programa, que o tempo urge, não é verdade? E é o seguinte, gente, entrou em vigor nessa segunda-feira em todo o Brasil a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, para o uso de bicicletas elétricas, ciclomotores e outros veículos individuais autopropelidos, né? A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira. E a gente trouxe aqui uma apresentaçãozinha, né, para explicando o que mudou, o que é essas novas regras aí que vão afetar muitas pessoas. Vamos colocar na tela aí, ó. Então, vamos ver aí o que a gente vai fazer, qual que é a novidade em relação, qual que é a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito sobre esses veículos, digamos assim, né? Então, o que define a resolução? Bicicletas, patinetes, skates, hoverboards e monociclos elétricos podem circular pelas calçadas e ciclovias, desde que respeitando os limites de velocidade definidos normalmente pelas prefeituras de cada município. Essa medida, inclusive, ela já está valendo. Para os ciclomotores que chegam a 50 km por hora, só podem trafegar na rua, para trafegar na rua, né, tem que ter placa e licenciamento. E o condutor precisa de habilitação específica. O prazo para emplacar e habilitar é de até o fim de 2025. Então agora vai ter que ter uma habilitação para esses veículos ciclomotores que chegam a 50 km por hora. Né?
As novas regras para ciclomotores, que é isso aí, eu pus uma fotinho aí, pra você, pra quem não sabe, bicicleta todo mundo conhece, ciclomotor seria isso, tá vendo? É uma motinho, tipo, não chega a ser uma moto, né, mas parece mais uma mescla entre bicicleta e moto, né, enfim. Esses ciclomotores, né, segundo as novas medidas, quem dirige um ciclomotor, também conhecido como scooter, deve ter carteira de habilitação na categoria A, ou uma autorização específica para esse tipo de veículo. O serviço já é oferecido pelo Detran em todo o país. O ciclomotor também deve circular com placa. Os proprietários têm um prazo de até de 2025, até o fim de 2025, para se adequar a essas regras, né? Então vamos ver mais detalhes aí desse tipo de veículo. A definição do veículo de 2 ou 3 rodas, ou pode ser o ciclomotor ou triciclo, né? Motor também, ou seja, 2 e 3 rodas, com motor com potência máxima de até 4 kW, né? Com velocidade máxima de fabricação não passe de 50 km por hora com o acelerador. Precisa de uma carteira de habilitação A ou autorização para conduzir o ciclomotor, como eu já tinha falado, e precisa de registro, licenciamento e emplacamento, tá? E proprietários devem providenciar a inclusão do veículo junto ao Renavan a partir do dia 1º de novembro de 2023, esse ano, e tem o prazo até 31 de dezembro de 2025. Para bicicletas elétricas, né, que é bicicleta, mas elétricas. As bicicletas elétricas estão autorizadas a circular por calçadas e ciclovias, desde que respeitem os limites de velocidade máxima estabelecidos pelas prefeituras. As novas regras determinam que as bicicletas elétricas, aquelas que têm pedal assistido, devem ter velocidade máxima de até 32 km por hora. Né? A definição, veículo de propulsão humana, né, que é a definição do veículo, com 2 rodas, provido de motor auxiliar de propulsão para potência nominal máxima de até 1000 watts ou 1 kW, né? 1 kW, né? E velocidade máxima de 32 km por hora, com um sistema que garanta o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar, que não tem acelerador. Em uso esportivo, a velocidade permitida deve ser assistida e limitada a 45 km por hora, nas vias arteriais, estradas, rodovias ou em competições esportivas. Podem circular em áreas de circulação de pedestre com velocidade limitada a 6 km por hora. Podem circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, conforme a velocidade estabelecida para o local. Nas vias de circulação de carros, seguem as mesmas regras da circulação de bicicletas previstas no Código Brasileiro de Trânsito Brasileiro, CTB. Obrigação de uso de retrovisor do lado esquerdo e pneus em condições mínimas de segurança. Não precisa de carteira, registro, licenciamento e emplacamento. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que são bicicletas com acelerador, patinetes, skates, hoverboards e monociclos elétricos, a definição com uma roda ou mais, velocidade de fábrica de até 32 km por hora com acelerador. O equipamentos obrigatórios de segurança. Os mais simples precisam transitar minimamente com velocímetro, que pode ser um aplicativo de smartphone, campainha e sinalização noturna. Não precisa de carteira, registro, licenciamento e emplacamento. Porém, podem circular em áreas de pedestres com velocidade máxima de 6 km por hora. Duvido que o povo vai respeitar esses 6 km por hora aí, né? Podem circular em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas com velocidade máxima regulamentado pelo órgão de circunscrição sobre a via, né? E podem circular em vias com velocidade máxima regulamentada de até 40 km por hora. O regulamento será feito por cada prefeitura. Então esse foi esse novo código aí, tá? Então a gente passou todas as regras, todas as informações, dúvidas você pode se informar aí pelos sites dos Detrans da sua cidade, né? Junto às companhias de engenharia de tráfego também a gente tem isso daí, nos sites oficiais das prefeituras para saber as regras que vão ser implantadas e como elas serão implantadas na sua cidade. Rapidamente um comentário é o seguinte, eu estava comentando ontem em gravação com algumas pessoas da WTV justamente esse problema, que muito ciclista pede respeito dos motoristas, mas não respeita o pedestre. O que está faltando é justamente isso, é a gente ter respeito uns pelos outros, porque a gente só vê uma falta de respeito muito grande, né? E independente disso, por exemplo, eu estava no Parque do Ibirapuera e não é raro você ver cenas de quase atropelamento com gente andando de bicicleta muito rápido numa zona onde tem pedestres, mesmo sendo num parque. Então realmente eu acho que
a gente tem que... Assim, eu não posso generalizar, todo ciclista é tal ou todo pedestre é tal. A gente vê exemplos errados de todo mundo. De pedestre também que fica andando em cima da ciclovia, que não deveria, né? E motorista de carro que fica em cima de ciclovia. A gente vê vários casos pelo TikTok aí da vida, pelos Kawaii da vida aí, a gente vê vários exemplos aí de ciclistas que têm os seus direitos cerceados por carros, por motoristas que não respeitam as leis de trânsito. Mas também eu vejo muitos ciclistas na rua também quase atropelando ou até atropelando pedestre, onde não deveria estar andando de bicicleta. Por exemplo, na Paulista tem uma ciclofaixa muito boa para ciclista. E tem gente que fica andando, correndo na ciclofaixa, não poderia. Mas também eu vejo gente com bicicleta andando na calçada onde não é ciclofaixa. E aí? Onde não é também ciclovia. Então eu acho que falta um pouco de respeito e não adianta botar uma regra tão questionada assim se não vai botar ela. Ou seja, tem que existir uma forma de educar e de punir tanto pedestre como ciclista, como motorista, como caminhoneiro, como motorista de ônibus ou o que for, né, de não respeitar as regras. Mas o que eu acho que vai acontecer é que vai continuar tudo na mesma coisa, a não ser aqueles veículos que tem que ser emplacados. Porque como tem que emplacar e vai valer multa, aquela coisa toda, aí com certeza eles vai ter uma fiscalização maior. Mas para bicicleta, skate e etc. vai continuar a mesma besteira, a mesma coisa do dia. Ou seja, existe uma lei, mas a gente finge que não existe. Infelizmente, é assim que acontece. Torço para que isso mude, mas não tenho grandes esperanças não, sinceramente. E ó, hoje o governo federal formalizou a criação da Operação Inverno Acolhedor 2023, com o objetivo de atender pessoas em situação de rua nas regiões sul e sudeste, que concentram as localidades com temperaturas mais baixas nessa época do ano. Aqui em São Paulo mesmo, hoje a mínima está chegando a 11 graus, agora na parte da noite, né? Enfim, o programa prevê o envio de recursos federais para os municípios criarem e ampliarem ações no sistema de acolhimento e promoção dos direitos humanos para essas pessoas, né? Resumindo, a regulamentação prevê ainda ações visando a orientação dessa população a respeito de cuidados de saúde, rede de serviços públicos disponíveis e acesso aos direitos humanos e orientação jurídica. Também ficou determinado que a Diretoria de Promoção dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua, que é vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, será responsável por supervisionar os planos de trabalho elaborados no contexto dessa operação, junto às prefeituras municipais e estaduais, e os governos estaduais, que vão receber esse aporte para esse tipo de serviço. Bom, o que eu posso comentar acerca desse movimento do governo? Aqui em São Paulo, principalmente, a gente anda na rua, ainda mais nesse frio, a gente vê a quantidade de moradores de rua que existe na nossa cidade. E isso se repete em todas as capitais e em várias cidades do nosso país. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse programa de planejamento, né, de acolhimento, né, planejar para que esses programas de acolhimento cheguem a essas populações que tanto necessitam. Né? A gente viu nos últimos anos, até com a pandemia, muita gente perdeu emprego, teve a sua renda, de certa maneira, cerceada por essas questões. A gente teve questões governamentais e políticas que também julgaram o país numa crise sem precedentes, e isso fez aumentar e muito, principalmente nas capitais do país, a população não só de rua, né, em situação de rua também, gente que antes tinha casa, família que tinha casa, acabou perdendo a casa, tendo que morar na rua. Eu mesmo já vi ali pelo centro, ali na Líbero Badaró, em São Paulo, que é bem no centro, ali perto do Mosteiro São Bento e tal, famílias inteiras dormindo em barraca, perto lá no pátio da Sé, ali, do pátio do colégio, perto da Sé, por exemplo. E a gente vê, entra dia e sai dia, confusões envolvendo a não solução do problema dessas pessoas com situação de rua. Vale lembrar que muitas pessoas não estão necessariamente na rua, mas vivem em situações precárias. E também eu acredito que essas políticas no inverno devem ser estendidas para outras pessoas também. Na semana passada eu mostrei que lá no ABC também está acontecendo isso, né? Está acontecendo em Santo André. É Santo André? Não. Em São Caetano do Sul, eu já tinha trazido uma reportagem sobre um programa parecido feito pelo governo municipal de São Caetano do Sul. Até foi o repórter Savoy que trouxe pra gente. E agora a gente vê o governo federal lançando também mais um apoio para que haja verbas e destinação correta, tanto para cuidados de saúde e tal, direitos humanos, orientação jurídica para essa população. É muito importante dar o mínimo
de dignidade, principalmente nesses dias super gelados que acontecem principalmente na região sul e sudeste aqui do nosso país. Então, muito bom mesmo. E agora a gente vai para o nosso giro internacional, né, ver o que está acontecendo no mundo que impacta direta ou indiretamente as nossas vidas. Roda aí. O exército israelense afirmou que a ampla operação realizada nesta segunda-feira na Cisjordânia, que mirou bases da Brigada Jenin, um grupo militante local, pode durar dias. Segundo as forças do Estado hebreu, os alvos eram uma infraestrutura terrorista e um centro de operações conjuntas, que funcionavam para a produção de armas e armazenamento de munições explosivas. Queremos que o acampamento deixe de ser um porto seguro para os terroristas, que estavam atacando por toda a Judéia e Samaria e corriam para se esconder dentro do acampamento. Este não vai ser um porto seguro para esses terroristas, e é por isso que estamos agindo. Pelo menos 8 palestinos morreram e 50 ficaram feridos, 10 deles em estado grave. Pelo lado israelense, um soldado ficou levemente ferido por estilhaços de granada do exército. Estamos atacando centros de terrorismo com grande força. Quero enfatizar que não temos uma luta com os palestinos. Na verdade, nossa luta é com os representantes do Irã em nossa região, principalmente o Hamas e a Jihad Islâmica. Os dois movimentos islâmicos condenaram a invasão. O Hamas classificou a incursão israelense de brutal. A Jihad Islâmica afirmou que todas as opções estão abertas para atacar o inimigo em resposta à sua agressão em Jenin. A cidade e o acampamento de refugiados adjacente são áreas de confrontos frequentes entre forças israelenses e militantes palestinos. O Reino Unido viveu o mês de junho mais quente em termos de temperatura média entre a máxima e a mínima desde o começo dos registros. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Serviço Meteorológico Britânico, que alertou que estes recordes devem aumentar com as mudanças climáticas. A temperatura média alcançou os 15,8 graus Celsius, 0,9 graus a mais do que o recorde anterior, registrado em junho dos anos de 1940 e 1976. O país sofreu vários dias de calor intenso em meados de junho, o que levou ao racionamento de água por parte das autoridades no sudeste da Inglaterra. Citado em um comunicado, Mark McCarthy, do Serviço Meteorológico Britânico, disse que a persistência do calor durante grande parte do mês impressionou. A precipitação também ficou abaixo da média, com apenas 52,2 milímetros de chuva, ou seja, 68% da média para um mês de junho. De acordo com uma pesquisa do Met Office, a probabilidade do Reino Unido quebrar esses recordes de calor nos próximos anos aumentou. O meteorologista da agência, Paul Davis, citou como principal causa o aquecimento da atmosfera da Terra devido às mudanças climáticas induzidas pela atividade humana. Uma explosão seguida de um incêndio em um prédio na região central de Tóquio deixou feridos nesta segunda-feira. De acordo com as primeiras informações, quase todas as vítimas estavam conscientes e não pareciam ter sido feridas com gravidade. O fogo começou no segundo andar de um edifício localizado no movimentado distrito de Shimbashi, por volta das 3 da tarde no horário local. Era possível ver as chamas no prédio e escombros nos arredores. Um porta-voz dos bombeiros informou que um som de explosão foi ouvido no local. Uma testemunha afirmou à rede pública NHK que ouviu um som ensurdecedor como se algo tivesse sido jogado do alto do prédio. As causas do incidente ainda são desconhecidas. Governantes do Mercosul se reúnem nesta segunda e terça-feira na cidade de Puerto Iguaçu, na Argentina, sem um projeto detalhado para contrapor as exigências ambientais da União Europeia nas negociações do Acordo de Livre Comércio. Ministros das Relações Exteriores dos países da região deram início à cúpula durante a manhã desta segunda. Os presidentes de Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai são esperados para o encontro.
não está na agenda de discussões uma resposta detalhada às novas exigências ambientais da União Europeia, que aumentaram a pressão sobre os líderes sul-americanos e criaram uma nuvem de desconfiança sobre a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia alcançado em 2019. Lula, que parte no fim da tarde para a Argentina, tem liderado as críticas ao bloco europeu de 27 países pelas séries de exigências ambientais adicionadas relacionadas ao setor agropecuário, além das sanções pelo descumprimento de vários compromissos do Acordo de Paris sobre o clima. A investida de Lula contra as novas demandas europeias parece ofuscar o otimismo do bloco pela conclusão do acordo ainda este ano, expressado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na turnê pela América Latina em junho, que incluiu Buenos Aires e Brasília. Na reunião, também vão estar presentes autoridades da Bolívia, que está em processo de adesão ao Mercosul, e representantes dos Estados associados, que abrangem toda a América do Sul, com exceção da Venezuela, que está suspensa. Depois de Puerto Iguaçu, os sul-americanos vão ter outros encontros com os europeus em 17 e 18 de julho, em Bruxelas, na cúpula entre a União Europeia e a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O telescópio espacial europeu Euclide decolou neste sábado para explorar dois dos maiores enigmas científicos, a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do universo, mas das quais ainda não sabemos quase nada. O satélite decolou do Cabo Canaveral, na Flórida. O telescópio de 2 toneladas, que ficará a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, tem como objetivo compreender melhor a matéria escura, que mantém as galáxias unidas, e a energia escura, responsável pela expansão do universo. Do espaço, Euclide, batizada em homenagem ao inventor da geometria Euclides, traçará um mapa tridimensional do universo que englobará 2 bilhões de galáxias em uma porção de 1/3 da abóbada celeste. A terceira dimensão do mapa será o tempo. Captando a luz de galáxias situadas a até 10 bilhões de anos-luz, Euclides se aprofundará no passado do universo, nascido há pouco mais de 13 bilhões de anos. A missão tem a confiança de que vai detectar as pistas deixadas pela matéria e energia escuras durante a formação das galáxias. Pois é, né? Nós, já que a última notícia do nosso Dia Internacional foi relacionada ao universo, a gente vai terminar o nosso programa, já está chegando ao fim, né? Mas a gente vai terminar o nosso programa com uma imagem que a NASA divulgou na última sexta-feira, né? Foi uma foto de Saturno que mostra a intensa luminosidade dos anéis que orbitam o planeta. A imagem que encantou pela beleza celestial foi registrada em 25 de junho pelo telescópio espacial James Webb, com uma câmera de infravermelho próximo que enxerga além da capacidade do olho humano. A NASA disse o seguinte: os anéis de Saturno são compostos de uma série de fragmentos rochosos e gelados. As partículas variam em tamanho desde menores de um grão de areia até algumas tão grandes quanto montanhas na Terra. Vamos ver a imagem aí? Essa é a imagem, olha só que imagem inacreditável, né? Então, além dos anéis, como você pode ver aí, é uma câmera infravermelho, por isso que tem essa luminosidade, né? E além dos anéis, outros destaques da foto são 3 das 146 luas de Saturno, que a gente vê aí à esquerda, né? A Enceladus, a Dione, né? E a Tétis, né? Entre outras coisas ali, né? O registro é do programa, como eu já disse, Web Guarantee Time Observation 1247, que visa aprofundar as pesquisas sobre o planeta. E é com essa imagem, com essa notícia, com essa beleza, eu gosto muito da observação espacial e da ciência espacial, né? É uma foto real de Saturno, só que com infravermelho. Então, olha que coisa mais linda. Ele que já é lindo com uma câmera normal, né? Se você procurar fotos aí dele na internet. E agora com infravermelho, dando esse destaque incrível para esses anéis que tiram tanto fôlego. E é assim que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto amanhã, 10 da noite. Ou nos horários de reprise aqui na programação. Ou a qualquer momento no seu YouTube aí. Com mais um Fato Brasil. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Tchau!